Correction Manager, ela é uma ferramenta que a gente, quando clica aqui, abre uma janela. Essa janela ela é bastante importante para a gente, porque ela vai listar os nodes de Correction Manager que a gente tem para trabalhar na nossa cena. No nosso arquivo aqui em branco ainda não tem nenhum, mas eu vou tentar exemplificar para vocês o mais breve possível como que ela funcionaria, tá? Então a gente precisaria de, no caso aqui, 2 nodes para ele calcular o ângulo entre eles ou a distância entre eles. Então esse tipo aqui que a gente escolhe é o cálculo do ângulo ou o cálculo da distância. Então vamos lá. Se a gente tiver 2 nodes, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 cubos. Pode ser, será 2 cubos? Vamos ver qual vai ficar mais claro de vocês entenderem. Eu vou fazer um cubo, tá? Aqui. Esse cubo vai receber as informações do Pose Reader, tá? Que no caso é o leitor da pose que a gente tem integrado dentro do Correction Manager, tá? Vamos lá. Ele vai ler a pose independente do ângulo e da distância que estiver sendo calculada e ele vai sair um valor que a gente escolher de mínimo e máximo para ativar alguma coisa. Então, o Correction Manager sempre trabalha com isso. Ele vai ler a pose e vai falar, olha, essa pose está dando saída em correção de tanto valor. E se não tiver nenhuma variação na pose inicial, a saída é 0. Se tiver uma variação maior, a pose vai lendo e vai dando saída maior, até chegar no valor máximo que a gente calibrar o nosso sistema para que ele entre com o valor que a gente quer. Então vamos lá. O Correction Manager é complexo, então a gente vai com calma, tá? Vou criar aqui 2 joints, só para a gente entender que pode ser feito com joints. Isso daí. Vou snapar aqui no X. E a gente vai ter 2 joints, tá? Então tem o joint 1 e o joint 2 aqui, né? Nesse caso. Esse aqui eu vou chamar de joint end. Do joint A. Esse aqui vai ser o B joint end, só para a gente ver que existe ali a pontinha que está rotacionando, tá? Então esse aqui vai ser o A joint, por exemplo, e o B joint. Ótimo, se eu tenho esses 2 nodes, eu consigo gerar um Correction Manager entre esses 2 nodes. Então eu vou dar um nome que eu quiser aqui para eles, eu vou chamar esse Correction Manager de teste example, tá? E eu vou criar nesse momento como ângulo, ou seja, o ângulo que ele vai ler. Se a gente clicar nesse botão Create, ele vai criar uma série de nodes aqui, vai colocar para a gente aqui dentro do nosso Correction Manager Data Group. E ele também vai popular a nossa janela com as informações desse node aqui, que é um node de Correction Manager. Esse node de Correction Manager é um node de Network. Node de Network, eles não aparecem aqui na nossa Outliner. Então, para ver eles, você teria que vir aqui e pedir aqui, ó, Show DAG Objects Only desligado. Aí você teria ele aqui para você selecionar. Se você estiver em um rig que utiliza o Correction Manager, ele vai ter vários nodes desse network, que são os nodes de Correction Manager. Nesse node, ele conecta todas as informações que a gente precisa para calcular as poses e poder dar saída nos valores. Então tem aqui um atributo que é muito importante, que é o atributo de Output Value. Ele, se está no estado inicial, ele é 0. Se está no estado máximo, que a gente vai calibrar daqui a pouco, ele vai dar uma saída de, por exemplo, 1, que é o corretivo que a gente está dando aqui, ligando ou desligando ele, tá? Então, a gente vai dar aqui entradas e saídas. Se a gente analisar esses atributos aqui, são os mesmos atributos que estão populando essa parte aqui da UI. Essa parte da UI é que fala que tipo de network que a gente está utilizando para o Correction Manager, nesse caso é ângulo. Se a gente quiser deletar ele, é só clicar nesse botãozinho e ele vai deletar e vai limpar esses outros nodes, que são todos nodes que podem estar conectados nele. Então não bastaria só a gente deletar um network, ele precisa deletar todo o setup que foi criado para esse network, que tem esses nodes aqui, ó. Esses nodes são criados locators, tem a posição original do locator e a posição do locator que estiver em ação. Então ele vai calcular para a gente esses 2 locators, qual a posição que eles estiverem. Então, no caso
A comparação que ele vai fazer nesse caso aqui vai ser no eixo X, ele vai ver uma interpolação linear entre eles e ele vai ler esses valores aqui, ó. Esses valores são importantes da gente entender. Esses valores são os valores de início e os valores finais. Esse input aqui é o que ele está lendo de comparação entre esses dois nodes. No caso, como a gente escolheu aqui X, que é para ele ler o ângulo do X, então ele vai pegar o rotate X daqui, que é o início do rotate X, ele vai dar saída 0. Se ele pegar o final do rotate X e ele for 90, ele vai dar saída 1. Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Eu vou começar a mover ele em rotate em X, e aí, se eu rotacionar ele em rotate em X, ele vai começar a dar valor de input diferente aqui, ó. Então, eu vou pegar o joint A e vou começar a rotacionar ele em rotate X. Ó. Ficou um pouco ruim aqui para a gente ver, porque ele não guardou o network. Para selecionar ele é fácil de novo. Aqui, eu só vim aqui, clicar, tá? Ele já vem para cá. Vou dar um copy tab, ou então eu posso só dar um snap nele aqui, ele já vai grudar essa tab aqui. Então, para facilitar nossa leitura aqui, vou voltar com esse node aqui. Eu vou dar uma cópia nesse tab aqui, tá? Que ele vai ficar para a gente ler ele aqui, ó. Os valores dele aqui vai ficar mais fácil, porque eu quero que acessar esses campos aqui a gente vê. Vamos lá. Eu vou voltar a 0. A gente volta para 0 aqui. O que eu vou fazer, como a gente conectou no rotate em X, eu vou pegar esses daqui que estão em Z e vou passar eles para X aqui, ó, tá? Só para a gente ver eles. Aqui, ó, 0. E passei eles para X. Aí a gente consegue ver que o joint está rotacionando. Ele está lendo em X. Então, se a gente rotacionar em X aqui, ó, a gente vê que ele vai de valor 0, ele está lendo o valor de X, e ele vai até 90, por exemplo, aqui, ó, que ele vai ter passado até o valor 1. Se ele ultrapassar o 90, ele não faz nada. Ele tem um valor máximo configurado aqui, que é o valor de 90 que ele vê. Ah, mas eu quero que o valor máximo dele seja 50. Então, eu poderia vir aqui e configurar ele aqui como input end 50. Aqui pelo painel também dá para fazer. Ele já seta para a gente aquele valor lá. E quando ele chegar no 50, ele vai interar 1 ali. Então, a gente vai mais um pouquinho, até ele chegar no 50. Deu 1. Olha lá, passou um pouquinho de 50, mas não tem problema. No caso, ele está lendo o menos 50 do rotate, porque ele lê a diferença, tá? A diferença está dando 50, então ele está lendo certo para a gente. Bom, essa é uma dos fatores para a gente entender que o que ele está lendo a diferença do ângulo que a gente configurou. Agora, o que eu faço com essa diferença? A gente poderia entrar ele como um valor aqui de blend shape, por exemplo, tá? Então, vou criar uma blend shape para esse cubo. E essa blend shape vai ser um blend shape linda, que ele se transforma quase uma pirâmide assim, tá? Vamos dizer. Ótimo. Essa blend shape, eu vou acionar ela aqui como um blend shape. A gente vai dar uma conexão desse nosso network na nossa blend shape. Então, eu posso dar load aqui no nosso network. Eu vou pegar aqui o output value dele e vou entrar lá na nossa blend shape como o valor de weights do PQB2, que é a nossa parte de blend shape. Então, olha lá o que acontece. Ele vai ler o valor do ângulo e vai acionar para a gente a nossa blend shape. Então, é esse o objetivo nosso. A gente quer que ele leia o valor e dê saída nesse valor a partir do ângulo. Por que é bom utilizar um Correction Manager e a gente não pode utilizar, por exemplo, um Set Driven Key? Bom, pode usar o Set Driven Key. A grande diferença é que o Set Driven Key vai ler esse valor que está escrito aqui no ângulo de rotate em X. O Correction Manager ele não faz isso. Ele vai ler, por exemplo, a matriz de rotação no mundo e vai extrair o ângulo dela. É um cálculo um pouco mais complicado, mas ele faz isso para garantir que esse X aqui nunca vai dar um flip. Porque não sei se vocês conhecem, a matemática do 3D tem alguns probleminhas quando a gente usa ângulos em Euler, que é um tipo de cálculo assim de rotate. No nosso caso, a gente lê o quaternion, que é um cálculo de
matemática um pouco mais elaborado, mas que garante a gente de que a gente está realmente extraindo o valor desse daqui. Se a gente fizer só por set derivative aqui, se o ângulo vier para cá ou vier para lá, ele vai começar a dar problema. O set derivative aqui, ó, olha lá, olha o ângulo que ele está lá, ele está rotacionando todo. Então o set derivative aqui já iria aqui 39, mas a gente sabe que não é 39 porque ele está rotacionado pelo ângulo do x. Então essa ferramenta é mais robusta por causa que ela extrai o ângulo, tá? Ela é mais precisa no ângulo que a gente for trabalhar. Eu quero dar um valor diferente do que o valor saída 1. É só você configurar aqui, eu quero que ele dê no máximo 0,7. Então, ele vai, eu vou rotacionar aqui novamente para 0 para a gente entender. Até o 50 ele entraria com o valor 1. Só que ele não entrou com o valor 1, ele calculou o valor 1 para a saída, só que o node em si ele não deixou sair não deixou sair 1, ele saiu 0,7, porque o output end dele não é mais de 0 a 1, é de 0 a 0,7. Então, aqui é a entrada do ângulo e aqui é a saída do valor de correção. Então, quando a gente precisa da saída do valor de correção, é sempre aqui no output value. E, além disso, ainda tem esse corrective aqui, que é um atributo em que eu posso escolher a intensidade dele. Tá? Eu posso intensidade 0, ou seja, desativo o Correction Manager e ativo o Correction Manager. Então, isso aqui é uma coisa para a gente poder aprender. O input rig scale quer dizer que se o nosso rig for escalável, a gente também precisa escalar todo esse cálculo. E a gente conecta aqui o nosso rig scale input, que seria vindo, por exemplo, do option control. Isso ele já faz automaticamente quando a gente vai criar um rig, e o AutoRig já configura isso tudo para a gente, tá? Essas interpolações aqui a gente poderia escolher um outro tipo, normalmente é linear mesmo. A gente poderia ler outro ângulo, a gente poderia ler o ângulo de Z, talvez, ou Y. Se ele ler o ângulo do Y, é só quando o Y rotacionar que ele vai acionar para a gente os valores. Então, isso daqui é tudo muito maleável, tá? A gente tem isso daqui no rig mesmo, a gente tem vários nodos de network para o Correction Manager, e a outra face que a gente tem aqui para um Correction Manager seria as distâncias. Então, vou fazer aqui rapidinho para ver se a gente consegue entender. Vamos pegar outros dois cubos aqui e calcular entre as distâncias deles. Aqui, tá? Então, esse a gente cria aqui um teste dist. Vamos ver se a gente consegue fazer assim, ou se a gente precisa criar um outro node especial ali, tá? Vamos criar. Ele também cria o Correction Manager para esse novo setup. Se vocês quiserem ver o Correction Manager, ele simplesmente cria alguns locators. E nesse caso aqui, ele está lendo a distância entre os locators, então ele lê a posição que cada um desses locators está. Então, nesse caso, ele vai ler se o locator está se aproximando ou não. Tá? Quando ele cria o nosso primeiro momento do nosso network, ele vai vir aqui e ele vai calcular uma distância inicial. Tá? Essa distância inicial que ele calculou, ela vai estar aqui. Essa distância é utilizada lá no Node quando a gente precisa. Aqui, esse é o de rotação, né? Aqui, ó. Eu vou pegar um node de network e vou dar um copy tab nele aqui para a gente estudar também, se for o caso, tá? Vamos lá. Ele vai ler a distância que a gente tem para esses dois nodes, tá? E a distância que ele está lendo, a gente pode decompor ela em somente a distância do ângulo X, do eixo X, somente a distância do Y, etc. Tá? Não vou decompor ela aqui porque ele vai pegar a distância nos três eixos. Aí a gente vai ver que a saída que ele vai dar, o input que ele está dando é aquela distância inicial, tá vendo? Se essa distância variar ali, ó, ele vai dar um outro input aqui, tá? É normal. E como esse locator está dentro de um grupo, aqui, ó, e esse grupo está sendo levado por parent constraints e scale constraint do próprio cubo, então se eu mover o cubo, logicamente o locator que está sendo constrangido por ele vai também ser levado e vai alterar esses valores aqui. Tá? Vamos entender o que é de novo aqui, ó.
ele tem uma distância aqui de input, ele vai dizer, olha, se o meu input é 10, ele está dando saída 0. Se ele aproximar na distância 0, o valor é 1. Então, a gente poderia vir aqui e como ele não está na distância 10, ele está já bem próximo, tá? Se ele for mais para longe, olha, ele está lá na distância 10. Então, ele faz isso para a gente. Se ele aproximar, até chegar na distância 0, aí ele vai dar o valor 1, tá? Vamos fazer um teste aqui dele ficar numa distância mais ou menos assim, ó, tipo 2. Porque aí dá para, tipo 1 ou 2, não sei quanto que dá aqui. Dá 1, né? Se a distância inicial dele for 1 aqui, ó, por exemplo, ó, o end dele for 1, ele já vai dar saída de 1 ali no final. Então ele já vai dar 1. Então, ou seja, quando ele vier bem pertinho e encostar, aí ele vai dar 1, que é o valor de saída que a gente quer dar. Esse valor também a gente pode aproveitar ele numa blend shape ou numa outra conexão que a gente gostaria de fazer e ele vai lendo esses valores, tá? Por que tem esse campo aqui? É porque eu normalmente costumo deixar assim pertinho até onde eu quero que calibre. Eu venho nesse read value aqui, ele vai ler o valor atual e vai marcar aqui para a gente qual a distância. Então ele marcou essa distância, eu venho aqui, copio e eu gosto de colar ela aqui, ó. Então, configurei o nosso setup através da nossa interface, tá bom? Então, aqui eu sei que ele vai dar valor 1. Se eu vier mais para trás, eu vou marcar o valor inicial dele. Eu quero que seja esse valor inicial. É difícil, às vezes, de saber o valor inicial vendo os 3 eixos de translate. Então, eu venho aqui, dou um read value, ele vai ler esse valor e esse valor vai ser o meu valor inicial. Olha aqui, o valor inicial que eu dou start. Então, ó, quando ele estiver nesse valor, ele vai ser 0, a saída 0. Quando ele estiver naquele outro valor que a gente marcou ali, ele vai ser 1. Então, a gente calibrou ele aqui, ó. Tá vendo? Essa calibração dele, a gente pode vir selecionar esse node, pedir ali o Connection Editor novamente. A saída dele de Output Value vai entrar lá no nosso Blend Shape. A gente vai sobrescrever aquela Blend Shape que estava com valores de ângulo, né? Ou então a gente pode criar uma outra aqui. Vamos criar rapidinho, né? É melhor. Criar um outro cubo aqui. E esse outro cubo a gente pode fazer ele, sei lá, mais compridinho assim e mais afinadinho assim, tá? Então essa é uma outra target de Blend Shape. A gente está entrando com ela aqui só para ler o nosso valor do cubo 2 vai ser pelo ângulo e o valor do cubo 5 vai ser pela distância. Então olha lá, a gente vai acionar um ou outro através desses dois manipuladores. Então aqui a distância, ó, se ele aproximar, ele vai acionar aquele corretivo e ao mesmo tempo, se ele rotacionar aqui, eu não me lembro qual ângulo, a gente rotacionar num ângulo aqui, ele vai acionar aquele outro que estava com a pirâmidezinha aqui. Então, a pirâmidezinha para cima é o ângulo, para baixo é a distância. Isso assim, a gente faz o nosso Correction Manager poder ler essas variações que dá entre dois nodes. Então, o Correction Manager ele é basicamente a forma de você identificar a pose entre dois nodes e dar saída nele como um valor de conexão, tá? Quando a gente estiver fazendo a prática do nosso rig, vocês vão ver que a gente vai utilizar o Correction Manager. O Correction Manager já cria para a gente corretivos nos dedos, nas articulações do braço, da perna, às vezes do pescoço, se a gente pedir. Então, a gente vai deixar essa aplicação prática para a gente colocar quando a gente estiver criando o nosso rig do nosso personagem, que a gente vai fazer em breve, que vai ser o personagem jovem, né? Vai ter bastante coisa para a gente aprender nele e espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigado, valeu!